O local que você mora é um lugar onde você sente o prazer de sair e voltar para casa? Como que você se sente? Hoje eu vou falar aqui com vocês sobre a experiência de mudar de ambiente, como algumas vezes eu dou algumas dicas, oriento que a pessoa mude de lugar, de cidade, de bairro. Eu vou falar hoje exatamente sobre isso. Se você é essa pessoa que você está em um lugar e você não aguenta mais viver nesse lugar, um lugar que te deixa deprimido, então fique aqui comigo que hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre esses sentimentos que nos causam dores, que nos deixam bloqueados para muitas situações da nossa vida. Eu sou a Ana, bem-vindos ao meu canal. Fiquei uns dias sem fazer vídeos por conta que eu mudei e daí mudança, vocês sabem como que é, né, gente? Dá muito trabalho e praticamente foi eu só que fiz a mudança, quer dizer, arrumação, né? Tenho poucas coisas, mas gente, dá um trabalho, né? Mudanças é uma coisa assim que acho que ninguém gosta de mudar, de fazer mudanças, de arrumação, enfim. Eu tive um amigo que me ajudou, foi sim, trazer as coisas, foi lá comigo, arrumou, só que depois ele foi embora e eu que fiquei arrumando, né? Então, o que eu vou falar para vocês hoje é o seguinte, gente, como é satisfatório você morar em um lugar onde você se sente bem, o ambiente, a casa, sabe assim? Eu não sei o que você está sentindo, eu só sei que eu, quando não estou em um lugar que eu me sinto bem, que me incomoda para me dormir, que me incomoda para me voltar, para me entrar, a entrada, o local em si, se não tem uma boa claridade, eu fico triste, gente, eu fico deprimida. E quando eu comecei a fazer os vídeos, eu estava me sentindo exatamente assim, porque eu estava morando em um local que não tinha, eu não conseguia ver o sol, sabe? Ver o dia, enfim, tinha janelas, porém essas janelas elas não me davam privacidade. Então eu colocava cortina para poder bloquear a janela, para que eu não visse as pessoas, nem elas me vissem. Sem falar que era um local onde tinha uma avenida, bastante barulho, e assim, eu não gostava daquele lugar, eu não gostava. Também já conheci pessoas, aliás, eu conheço uma amiga que ela mora, construiu em cima da casa da mãe dela e a casa dela é um brinco, uma coisinha linda, parece uma casa de boneca. Ela é muito caprichosa. Se um dia ela ver esse vídeo, ela vai saber de quem eu estou falando. E assim, ela literalmente não se sente confortável naquele lugar. Ela fica deprimida, ela quer muito sair dali, porém ela não tem condições financeiras de morar em outro lugar. Porque assim, gente, pagar aluguel é prisiona. Então, ela fica ali naquela situação, né? Sempre falando de sair. Inclusive eu dei conselhos para ela uma vez que ela não saísse, porque no momento ela não estava preparada financeiramente. Pagar aluguel não é fácil. Mas o que eu venho falar aqui para você hoje é como que você está se sentindo no ambiente que você mora. Você quer prosperar, você quer ter liberdade financeira, você quer ter desbloqueios na sua vida financeiramente. Porém, você vive em um ambiente que te oprime, te deixa deprimido, sabe? Deixa você ansioso, porque você quer sair daquela situação, mas você não vê uma saída. Então, o que eu falo para você hoje é como você está se sentindo no ambiente que você está vivendo.
esse ambiente está te trazendo conforto, esse ambiente está te permitindo você ter ideias, você fazer os seus planejamentos de negócios, de investimento, de trabalho, de estudo. Como que você está se sentindo nesse ambiente? Porque nós devemos viver em lugares que nós possamos sentir prazer, procurar um lugar que seja favorável ao seu bem-estar, que seja favorável à sua vida profissional, entendeu? Sua vida religiosa também. Porque se você mora em um ambiente que você não consegue descansar, você não consegue dormir bem, porque o local é muito barulhento, porque o local às vezes tem cheiros desagradáveis. Sim, gente, existem lugares que têm cheiros desagradáveis. Às vezes tem esgoto próximo ou uma má instalação, encanação, e, e aí traz maus cheiros. Então, assim, a pessoa se sente desconfortável com aquilo todos os dias, pelo menos eu me sinto. Daí você se sente desconfortável, você quer arrumar uma solução para aquele problema, mas às vezes a casa não é sua, é alugada, e você não quer gastar dinheiro com o imóvel dos outros, certo? Então, como você está se sentindo? E o som, muitas vezes tem lugares que o som, final de semana, quando você está de lazer, o som estronda tudo, abala até o teto, fogão dança com as panelas junto. Eu já vi isso. Gente, isso não é mentira. Eu acredito que alguns de vocês que possam estar vendo esse vídeo, que estão vendo esse vídeo, vocês já devem ter visto essa situação. Sabe aquelas pessoas que colocam aquele som bem alto? Tem uns que colocam até no carro, né? No porta-malas do carro, monta aquele som, abre abre o porta-malas e liga na maior das alturas na rua, perto da sua casa. E daí as coisas ficam se tremendo dentro de casa. Até a sua alma treme, imagina as coisas. Então, assim, o que eu venho falar é que o ambiente que você vive, o ambiente onde você mora, onde você deve viver, para você ter uma qualidade de vida melhor, para você poder se destravar, para você poder ser um bom profissional, tá? Você precisa estar descansado, então você precisa estar em um ambiente que você se sinta bem. E o que eu vim falar aqui hoje é que graças ao Eterno, nosso Deus, Deus providenciou um lugar para mim maravilhoso dentro das minhas condições que eu posso pagar. Gente, eu ia fazer o vídeo hoje, é o meu primeiro vídeo aqui onde eu estou morando agora. Eu ia fazer de manhã, mas eu tive que sair para fazer o contrato, assinar o contrato, reconhecer firma, enfim, várias coisas eu tive que resolver. Ontem também eu saí para comprar umas coisas e então não consegui. Então, eu queria mostrar para vocês a claridade que eu tenho nesse lugar. Gente, eu consigo, eu abro a janela, eu vejo árvores, sabe? E não é um lugar assim tão caro, sabe? Isso é muito importante. Eu estou me sentindo maravilhosamente confortável, maravilhosamente satisfeita, bem, sabe assim? Com a vizinhança maravilhosa. E eu falo para você o seguinte: quando Deus tem propósito na sua vida, tudo acontece da forma que você precisa e do jeito que você quer. Às vezes acontece do jeito que você quer. Sabe por que que eu falo isso, gente? Porque eu queria um local assim, como esse local que eu estou. Porém, eu conversei com Deus antes e falei assim: Eterno, eu preciso mudar de casa. Inclusive, eu já tinha entregado a casa que eu estava, já tinha falado para o dono que eu ia sair, mas eu não estava. Em um mês, eu de vez em quando dava uma olhada, procurava dentro das minhas possibilidades, gente. Não que não exista. Existem várias casas, apartamentos. Porém, as minhas condições financeiras não permitem que eu more em outros lugares, né? Como
estão disponíveis aí nos aplicativos, nas imobiliárias. Então, assim, a gente vai fazendo as coisas do nosso jeito mesmo, porque para não atropelarmos o que nós estamos planejando, que é o quê? Sair do bloqueio financeiro, certo? Porque nós precisamos economizar o máximo que nós podemos. Porém, eu precisava morar em um local melhor do que onde eu estava. E eu falei para o Eterno, falei, Eterno, eu preciso de uma casa urgente, porque os dias estão acabando do mês e eu preciso entregar a casa e não encontrei ainda uma casa da forma que eu preciso, dentro do que eu posso pagar. Eu quero uma casa assim, 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 em uma rua eh, boa, em um lugar que tenha claridade, que eu possa ver o dia, em um lugar que eu possa descansar melhor, em um lugar que eu possa ter comunhão contigo. Nós podemos ter em qualquer lugar, mas eu falei para Deus que onde eu possa poder estudar melhor, me concentrar mais. Sabe assim, gente, porque onde eu estava, eu tinha a sensação que alguém sempre ia estar ouvindo eu falar, inclusive fazer os vídeos. Eu me sentia oprimida ali naquele lugar, sabe assim, um lugar assim que eu não me sentia à vontade. E eu falei para o Eterno, e foram se passando dias. Gente, em menos de uma semana para eu entregar a casa. Em uma semana, na verdade, isso aconteceu numa quinta-feira à noite, foi no feriado, esse último feriado que teve, na quinta-feira. Eu peguei duas passageiras, duas irmãs, elas iam para o Brás, e daí elas fizeram uma pergunta para mim se eu ia passar a noite toda trabalhando. Eu peguei, na verdade, elas de madrugada, era quase umas 3 horas da manhã, mais ou menos, ou se eu ia trabalhar pelo dia, como era. Começamos a conversar. E daí eu falei para elas, então, eu estou pensando se eu se eu mude meu horário hoje, se eu fico a noite toda, vou até mais tarde diretão, ou se eu vou para casa já para descansar e sair para trabalhar mais tarde. Mas eu acho que eu vou trabalhar a noite toda, virar a noite e vou lá no bairro onde a minha amiga mora para me procurar uma casa. Daí ela falou assim, você está procurando casa para alugar? Eu falei, sim. Ela falou, menina, lá onde eu moro tem uma casa. De quantos cômodos você quer e tal? Eu fui falando para ela. Aí ela falou assim, olha, se eu soubesse, eu já nem tinha entrado no carro, já te mostrava a casa. Porque é no mesmo lugar que ela mora. E daí eu falei assim, sério, ela é assim, assim, a casa foi falando. E eu peguei o contato dela, marquei, foi na quinta, no domingo eu vim ver a casa à noite. A casa era do jeito que eu precisava, do jeito que eu queria e dentro das condições que eu posso pagar. E daí eu lembrei, eu falei, olha só como o eterno Deus, ele é maravilhoso. Ele faz tudo conforme nós precisamos e realiza o desejo do nosso coração quando nós nos empenhamos a buscá-lo, a pedir e esperar o tempo dele. É no tempo dele. E daí foi uma coisa assim maravilhosa, gente. Eu só tive que dar um mês. A dona da casa é uma pessoa maravilhosa. Nós acertamos pessoalmente, assim, diretamente com o proprietário, não foi imobiliária. E assim, tudo aconteceu certinho em uma semana. A semana final eu consegui a casa. E eu estou aqui, mudei, gente, é tão maravilhoso. Eu durmo, eu acordo, assim, satisfeita, sabe, com prazer. Eu fiquei muito feliz. E estou conseguindo resolver as minhas coisas, colocar em ordem, para que eu poder estar fazendo mais vídeos. E não fiz antes por conta da mudança. Tem uma semana que eu estou aqui, uma semana. E aí eu falo para você, onde é o local que você se encontra hoje? Será que você consegue sair desse lugar? Vai procurando um outro lugar onde você possa trabalhar melhor, onde você possa estudar melhor. Se você quer fazer os vídeos, se você quer viver da internet, se você quer investir na internet, investir nos vídeos para colocar no YouTube ou em outras plataformas, então, gente, procure um ambiente onde vocês se sintam bem, porque isso é muito importante. É muito importante mesmo.
O lugar que você vive vai te fazer prosperar muito mais. Às vezes você pensa assim. E outra coisa, não pense pequeno, pense grande. Deseje coisas grandes, tá? Porque se você pedir a Deus e você procurar ter uma vida alinhada com os ensinamentos de Deus, Deus vai conceder para você no momento certo. Mas você precisa fazer a sua parte. Precisa buscar, precisa procurar. Às vezes você pode estar se encontrando em uma situação que você mora com um parente ou próximo. Eu não sei qual é a situação. Eu só sei que o que eu venho falar aqui para você é: você precisa ter atitude, você precisa exercitar, você precisa praticar, você precisa agir para que o seu sucesso aconteça, para que o seu desbloqueio aconteça mais rápido, entendeu? Porém, você precisa se dedicar para fazer isso. Você precisa buscar meios. Dá uma analisada, para, medita, pensa o que, que você pode estar fazendo para que a sua vida melhore, que ambiente. Você precisa mudar de bairro, você precisa mudar de casa, você precisa mudar de rua, de cidade, de país. Você tem condições de mudar de país? Né? Então, né? Se você tiver, mude. Mude para o seu melhor, para o seu bem-estar, para o seu crescimento, tá? Porque você vai se sentir muito bem, gente. O ambiente que você vive é uma das coisas assim mais importantes que você precisa ter para você se sentir bem, para você poder é, deslanchar assim no seu, na sua vida espiritual, na sua vida material. Você precisa tomar uma atitude agora, não deixe para amanhã. Vai conversando com Deus, vai se programando, vai vendo todas as possibilidades que você tem, os meios que você tem, para você conseguir ter essa qualidade de vida, tá? Eu não estou em uma mansão, porém o lugar que eu estou é o suficiente para este momento. São alguns cômodos maravilhosos, um lugar tranquilo. Olha só, é, eu não sei se vocês conseguem ouvir bem aí, mas eu não tenho nenhum barulho aqui no momento, entendeu? Aqui atrás, essa parede aqui, eu estou no meu quarto, tá, gente? Tem um outro quarto aqui também do lado, mas eu fiz uma outra, eu fiz um closet lá, inclusive, mais para frente. Eu tenho umas ideias e vocês vão saber também, mas por enquanto eu fiz um closet lá. Tem outros cômodos aqui, mas aqui atrás são outras casas que dá para outra rua. Então aqui são tipo quintais, mas quintais que ninguém vê a casa do outro, né? Aqui atrás são telhados, as pessoas que moram atrás, que é a casa da frente da outra rua, não conseguem ver a minha casa, ver minha janela, então assim, eu estou muito bem confortável. Graças a Deus. Eu falo para você, existe coisa melhor do que você ter o seu cantinho, onde você pode trabalhar, onde você pode viver sem ninguém te perturbar, com vizinhos maravilhosos. Gente, Deus preparou tudo do jeito que eu preciso, do jeito que eu pedi para o meu momento agora. Mais para frente eu já tenho outros planos. Daqui a alguns anos eu já tenho que ter outras estratégias, já tenho que ter outros planejamentos, já tenho outros planejamentos, né? Lógico que eu não vou ficar aqui para o resto da minha vida. É um lugar bom, é grande, mas eu já vou querer algo melhor. Para isso tem que fazer o quê? Trabalhar, trabalhar e trabalhar. Trabalhar, né? E já ir se planejando para as coisas irem evoluindo na vida. Porque nós somos faíscas de Deus, o Eterno, o Deus Criador dos céus e da terra, o dono do ouro e da prata. Ele quer o melhor para nós. Por que que nós ficamos com a mente tão pequena, pensando tão pouco? Não é pecado não, gente. Você querer o melhor, você querer ter uma qualidade de vida, não é pecado. Então, converse com Deus. Procure
fazer planos para você ter uma qualidade de vida melhor. Vou tomar um pouquinho de água aqui, porque, gente, essa garrafinha é maravilhosa, tá? Muito boa. Ela tem essa travinha aqui, trava aqui, ó. A água não derrama. Você desbloqueia aqui. E aqui tem um canudo. Tem um canudinho aqui que você pode usar ela assim, ou você pode virar para sair mais água. Aí, às vezes, nós estamos de batom, suja tudo, às vezes tem umas garrafinhas, parece um copinho, você toma e tira tudo. Aqui não, aqui você já é bem prático, tá? Muito boa essa garrafinha, ó. Tampinha, ainda tem essa alcinha que você pode pegar. E tem essa borrachinha aqui também, ela é borrachadinha aqui, ó, porque não vai escorregar da sua mão, né? Aqui ela é meio fosca, mas ainda com a facilidade. Pra quando você vem aqui, ó, já prende mais a mão. Então, ela é muito boa, eu gostei muito dela, tá? E vou deixar o link aí para vocês adquirirem, já me ajudar, tá? Então é isso. Tomem bastante água, tá, gente? Então, Deus é maravilhoso, Ele pode realizar os seus sonhos, mas não cruze os braços e fique lá. Descruza os braços, vai para cima, trabalha, foca e procura um ambiente onde você vai se sentir bem. E tem mais um detalhe, não é só a sua casa, não é só o lugar onde você mora, mas também o seu ambiente de trabalho. Como você está se sentindo no que você faz hoje? O que te prende em um lugar que você está se sentindo oprimido? É o quê? A vergonha, o medo? É o medo também de mudar? Você tem medo de mudar? Gente, tenham fé, tenham foco, sejam determinados e vocês vão conseguir, assim como eu também consegui, sabe? É, bom, essa não é a primeira casa que eu mudo, mas eu falo para vocês, é a segunda casa que eu mudei que eu já gostei bastante, que eu mais gostei. Então, eu desejo para vocês que vocês sejam bem-sucedidos, que vocês sejam felizes, que vocês se sintam leves. No local que vocês moram, na sua casa, no seu quarto, você tem um quarto que você possa descansar bem, dormir tranquilo, na rua, no bairro, na cidade. Sejam prósperos, sejam felizes, vivam com tranquilidade e satisfação. Um beijo no seu coração. Fiquem com Deus e eu peço que vocês deixem o seu like, curtam, compartilhem e se inscrevam. E não só no meu canal, mas nos outros canais que você para ver. Porque quando você está ali assistindo, não custa nada você ir lá, se inscrever, compartilhar, curtir, porque vai ajudar, vai fortalecer o canal. E aquela pessoa, gente, ela está ali trabalhando. Quando você está fazendo um vídeo, seja lá qual tipo de vídeo for, é um trabalho. A pessoa está parando, está se dedicando. Eu estou seguindo um rapaz que ele é do Nordeste, lá do Ceará, e ele faz vídeos muito engraçados com o pessoal de lá. Ele vende pão, tá ali fazendo vídeos, grava, mas ele está fazendo vídeo, né? Ele está investindo. Ele tem já milhares de seguidores. Mas assim, se a pessoa só ver e não ajudar, como que a pessoa vai continuar? Ter incentivo, ter ânimo? A pessoa desanima. Então eu peço, ajude não só a mim, mas a outras pessoas. Se Deus te mandou aqui no meu canal